voltamos aqui na TV Cidade. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha toda quarta-feira. Se você pegou uma parte do programa, eu te convido a assistir às reapresentações durante a semana. Todo dia tem reprise aqui do Gente ESC na TV Cidade, Canal 6. Nós estamos conversando na noite de hoje com o deputado estadual Ciro Rosa do Democratas, que no último sábado aí fez aniversário. São 65 anos, 65, bem vividos. Bem vividos? Bem. Qual o aprendizado, qual é a lição desses 65 anos? O que dá para falar? A vida, tu sabe que eu venho de um lar bem humilde. E na época, graças a Deus, a gente teve uma boa formação familiar. E que a realidade era bem diferente do que é hoje. Né? Você vê que até os brinquedos, quando a gente era criança, eram diferentes, né? Era o tal de biblioquê que a gente ia na loja Renault, sabe aquelas bobinas de papel? Tinha essa madeirinha ali, que quando terminava a gente brigava por aquilo, né? Ou então latinhas e tal coisa. Então isso, os que podiam já compravam ele pronto. Mas já tinha um jogo de clica, um jogo de taco, futebol, pescar né, nos rios, tá entendendo? Então era diferente jogar futebol. Hoje não, você tem diversas opções, né? Você vê que você tem hoje na internet mesmo, né, quantos brinquedos ou envolvimento. Hoje a juventude ela se envolve muito, está presa né, e eu acho uma pena que você faz ali, amigos virtuais, tá, etc. Mas a convivência ela é muito importante, né? Verdade. Você acaba tendo uma série de amigos, mas que não, quer dizer que tu nunca teve a oportunidade de apertar a mão. Não ter o relacionamento, não é verdade? Né? Então, hoje o quadro é diferente. Mas a nossa cidade, que tinha uma economia, especialmente quando eu completava 18 anos, uma economia estagnada, e que a gente esperava completar a maioridade, porque você precisa de emprego, né? Através do emprego você tem um salário, mesmo se você quiser constituir uma família, você tem que conseguir se manter, né? Se manter. E sou daquela época ainda que a gente fazia o exame de admissão, quer dizer, tinha o pré-ginasial, né? Eu só tinha aqui o São Luís, e depois veio o Consul Carlos Renault à noite, mas eram os dois que... Né? E tinha no Feliciano Pires, que é o colégio estadual desde 1919, né? E ali tinha o que chamavam de normalista, para aqueles que quisessem ser professores, que era mais ou menos o equivalente ao ginásio, tá entendendo? Entendi. E aí eram poucas vagas, e era disputadíssimo, né? Então, coitado das pessoas do sexo feminino, as pessoas dizem assim, bom, vou sacrificar, ela não vai, mas vai ele. Entendi. É que não tinha como, né? E depois veio o Consul Renault também, depois veio, mais tarde, o Norte. Hoje é diferente, né? Hoje você entra na sua escola, no seu bairro, né? Por exemplo, na Águas Claras, você entra lá no primeiro ano, ou mesmo na pré-escola, você pode entrar e sair dali, né, com o segundo grau já formado. Então é diferente, as coisas ficaram mais fáceis. Então era tudo muito difícil. Então você tinha que ter vontade, saber o que você queria mesmo, né? Porque eu acho que na vida você tem que ter um objetivo. Se você tiver, né, pode ter certeza, você vai encontrar obstáculos, mas também você vai achar forças para superá-los. Então a gente completar maioridade, esperava para isso, porque São Paulo é uma cidade que crescia muito. E a gente ia, né, o destino já era São Paulo. Chegava num dia, no outro dia já estava empregado. Especialmente nós que saímos aqui do Sul, tinha uma certa preferência pela nossa formação, pelo grau de escolaridade, uma série de coisas que favoreciam. Então eu trabalhei em diversos estados, estive no Rio de Janeiro, estudei no Rio, trabalhei em Minas, São Paulo, enfim. E acabei voltando para cá por acaso. Mas na minha permanência aqui, eu que tinha um grande conhecimento, especialmente do setor têxtil, eu vim na época para gerenciar o Laboratório Físico e Químico do Senai, que é o LAFIT, né, que eles estavam montando e precisavam de um profissional da área. E acabei fazendo o concurso, vim para me despedir, estava aberto por insistência do meu sogro, que eu estava indo para a África. Ah, o senhor estava indo para a África. Porque no Rio entraram em contato comigo, que na África do Sul eles estavam ali construindo uma faculdade de engenharia têxtil e precisavam de professores na área técnica.
E quando do Rio me fizeram o convite, quer dizer, o reitor lá já entrou em contato e sabia que eu gostava desses desafios. Certo. Então eu vim para Brusque para me despedir, né? Na época era noivo em Blumenau. E aí acabaram me convencendo em função, né, desta vaga que tinha aqui no NAFIT. Fiz o concurso, eram 5, 6 fazendo esse concurso de pessoas de fora, e acabei sendo escolhido. E depois, logo de uns 2, 3 anos depois, pouco mais ou menos, estourou aquela guerra lá do apartheid na África do Sul. Morreu muita gente, né? Então, eu não sei se é a força do destino, mas agora vendo a Copa do Mundo, eu vi, pô, um país belíssimo, né? Quem sabe, tá entendendo? Pelo menos a África do Sul parece que está se desenvolvendo, né? Já, não, na época já estava vindo. Já na época que eles estavam investindo. Veja a preocupação desse país. Quando você investe em cursos técnicos, que agora está se investindo, que eu sempre busquei, né, dentro da estrutura federal, não havia essa possibilidade, só curso de 3º grau. Eu tenho formação técnica, tu está entendendo? E todos que fizeram esses cursos técnicos, você sai da escola já bem empregado, com um bom salário. E me lembro agora mesmo a China, quando ela promoveu esta abertura, né, quando a Inglaterra entregou ali a parte que era o mais avançado da China, que se pensou que aquilo ia voltar ao regime comunista, houve um contrário, né? O regime comunista começou a fazer as suas aberturas, né? Sim. E aí a China, ela buscou na Europa, inclusive no Brasil, técnicos, professores, né, com bons salários, dando uma série de incentivos para levar, né, os formadores de profissionais, né, que são os professores. Hoje a China, 85%, né, dos cursos disponibilizados à juventude é curso técnico. Na China, isso. Na China, sim, porque e vê como ela cresce, vê quando ela começou, o produto chinês dizia, isso é porcaria, não era isso? Ela veio ganhando pela questão de preço, mas ninguém queria porque era porcaria. Hoje não. Até hoje os tem preço e chineses qualidade, e até os caras estão vendo por quê? Ela investiu na preparação da mão de obra. Entendi. Né? Ela deu oportunidade, né, aos jovens poder, através da estrutura de governo, ter acesso a uma formação profissional, né, que viesse incrementar na prática o desenvolvimento econômico daquele país, que hoje, né, a China tem a maior poupança, tá entendendo? Né, nós é que estamos enfrentando dificuldades em função da política desse país. Por isso que eu falava no bloco anterior que é importante o governo federal, né, tomar medidas importantes para que buscamos a isonomia e sermos competitivos lá fora. Certo. Deputado, como eu prometi no final do primeiro bloco... Aí tu me falou da experiência 605 anos, né? Exatamente. Então eu busquei por esse país afora, eu fui muito bem relacionado, tenho grandes amigos por todo esse chão brasileiro, conheço a parte agrícola também. Se fosse para definir em uma palavra os 65 anos, que palavra seria essa? Olha, eu diria trabalho. 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 Eu não tenho hora para trabalhar. Né? E acho que para mim eu faço do trabalho um lazer. Entendi. Eu faço um trabalho, né, para mim, quanto mais difícil for o desafio, mais animado fico. É verdade. Quando eu fui prefeito da cidade de Brusque, eu não tinha intenção de participar de eleições, nada, porque eu contribuía de uma outra maneira. Os amigos, né, naturalmente, me procuravam, então eu sabia que era muito difícil chegar. Só tem uma via, é a via democrática, através do voto. Certo. Mas eu não tinha medo, ao estar, né, e no exercício da função, tinha certeza que a gente ia introduzir algo diferente. Então, veja bem, a diferença é que quando eu vim para cá, introduzimos para cá a malharia, a terceirização e viemos. Quando eu fui prefeito, buscou o poder público uma parceria com a iniciativa privada, buscando esses meios e mecanismos da agilidade para que o setor desenvolvesse, e Brusque passou a viver uma nova fase. A fase do desenvolvimento, da geração de emprego. Você vê que a nossa comunidade hoje ela é composta de pessoas, né, dos estados brasileiros, né, porque as pessoas para cá vieram em função dos empregos que foram oferecidos. Então, nós buscamos se ajustar de acordo com a exigência nacional e até do mundo globalizado.
Quer dizer, Brusque deu uma grande lição de vida. Se algumas cidades regridem ou regrediram, porque a cidade é feita pelo povo e cabe ao povo buscar essas alternativas, né? O povo ele tem que estar entusiasmado, ele tem que acreditar, né? E nós conseguimos introduzir neste período, atraindo o capital de outros estados, de outras cidades que optaram por Brusque, né, como um lugar seguro, um setor seguro para você fazer esses investimentos. Então, cabe sim ao povo. E me preocupa porque você vê que, assim que deixei o governo, nós crescemos a 32%. Agora mesmo, né, com essa situação que vive todo o país, eu me lembro que eu deixava na área industrial 6 empresas para ser instaladas, essas empresas não se instalaram. Uma que foi instalada, entendeu? Que acabou saindo, e os empregos passaram a diminuir. Esses são dados reais. Agora mesmo são 1.380 empregos que foram agora. Brusque era a 5ª cidade em consumo de energia elétrica. Agora mesmo veio o diretor da Celesc e alguns empresários, talvez desinformados, não, nós somos o 5º. Sabe aquele negócio de querer exigir? Na vida a gente tem que saber pedir. Não é verdade? Quando a gente precisa, tu não pode exigir. Essa história eu sei como é que funciona a política e é na nossa vida, né? Sim. Se vê uma pessoa te exigindo algo, você, o que é isso? Mas se souber pedir, é capaz de você não ter, você vai arrumar para dar. É assim, né? Então tem que ter habilidade, bem relacionado no meio político, levar as preocupações fundamentada tecnicamente dentro daquilo que é real, você vai buscar parceria. Mas Brusque hoje é um 9º em consumo de energia. Você viu a Suécia não? Sim. Habita, né? A fiação do Renault lá embaixo, que também não está operando. E quantos outros empregos, outros que foram diminuídos, são empresas que, né, que ali havia necessidade de alguns quilowatts de energia para movimentar tudo aquilo. Isso foi parando. Então, pessoas que não estão nem atentas ainda, que ainda discutiam que era um 5º, quer dizer, foi ali com os valores, somos o 9º. Joinville cresceu a 21%, outras cidades 18%, 19%, e Brusque sabe quanto cresceu agora? Quanto? 5%. 5%. 5%. Pois é. De 32 caiu para 5. Então tem que ter toda uma preocupação, tá entendendo? No sentido de você, seja através de um programa de desenvolvimento econômico, trazer naturalmente para cá o capital, né? Para que possa o capital ter esta preferência. E com certeza o nosso governo do estado está bem atento, né, para promover não só o crescimento local. Tem agora, eu vou talvez até falar em primeira mão, está praticamente definido já, deve ir para o nosso estado a BMW. O governador me falou isso em off. Confirmado, então? Falou em off, 99%, só que enquanto não está tal. E que ela será ou em Araquari ou em Bituba. É a estrutura portuária, etc. Mas acho que deverá ir para Araquari. Entende? Então você vê assim, isso além de gerar emprego, ela vai trazer, entendendo, para o Estado um acréscimo expressivo dentro do movimento econômico. Então isso tem que ter habilidade, quer dizer, o governo que tem a visão, que botar o homem em primeiro lugar, quando eu entrei na vida pública, sempre o homem e o bem-estar social, nada mais importante. E vem o Raimundo Colombo na mesma linha, dizendo as pessoas em primeiro lugar. E é nessa linha que nós estamos trabalhando. Então a gente vai fazer um intervalo. Aquela pergunta que eu fiquei devendo, ela vai ser feita. Tá bom. Depois do intervalo, a gente vai já abrir o bloco com aquela pergunta. A gente já volta.